Pronto. Essa é a sexta aula do curso de Química Ambiental. Hoje falaremos sobre química atmosférica. Uma aula razoavelmente longa, mas que tem bastante correlação com temas que nós já vimos, tá? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. A aula que está sendo gravada e que será disponibilizada no canal do YouTube como aula 06. O curso é de 8 QAM. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com umas curiosidades. Mais que 90% da massa de toda a atmosfera está confinada dentro dos primeiros 30 quilômetros de altitude. E a troposfera, que é a camada da atmosfera terrestre em que vivemos, é uma região de apenas 15 quilômetros de espessura. E essa camada contém 85% da massa de toda a atmosfera. Ou seja, a distribuição de gases, de acordo com a altura, ela não é homogênea. Então, mais próximo à litosfera, a gente tem uma grande quantidade de gases. À medida que você vai subindo, a concentração dos gases, apesar de ficar constante, né? Concentração é em termos de proporção, né? O que acontece é que você vai ficando com o ar cada vez mais rarefeito. Então, diminui a quantidade absoluta, mas a proporção entre as moléculas se mantém. E a atmosfera exerce uma função vital na proteção da Terra. Por quê? Porque ela absorve a maior parte da radiação magnética que vem do Sol. Tá? É importante que você entenda que, de todas as radiações que vêm do Sol, apenas as de rádio, ultravioleta, visível e infravermelho são transmitidas pela atmosfera e nos atingem. Ou seja, se você tiver uma radiação diferente dessas, tá? Uma radiação gama, é muito provável que essa radiação ultrapasse o planeta, tá? Mas é mais comum, em termos de saúde, que a gente tenha uma interação maior com esses tipos de radiação. Ultravioleta e infravermelho, que é basicamente as ondas de calor, o visível, que é que faz a gente enxergar, e as ondas de rádio, que são captadas, por exemplo, por radiotelescópios. Tá? As estruturas das regiões, perdão, a estrutura das regiões da atmosfera, na maioria das vezes, é definida de acordo com as variações de temperatura, tal como se vê na figura a seguir, que nos mostra também as principais espécies químicas e as temperaturas típicas das regiões. Aí eu coloco embaixo um aviso, vamos analisá-las com atenção. Então, primeiro deixa eu dar uma visão geral. Aí, notem por que a nossa atmosfera é dividida em fases. Então, eu tenho aqui a chamada troposfera. Nela, a temperatura aqui próximo da Terra começa em aproximadamente 15 graus Celsius e, à medida que sobe, ela vai caindo. Quando chega a aproximadamente 15 quilômetros de altitude, 16 quilômetros, a temperatura sofre uma inversão. E na estratosfera, ao invés da temperatura diminuir com a altitude, ela começa a aumentar, até chegar em torno de 50 quilômetros, quando ela volta a cair. E depois de 90, quando ela volta a subir. Se você notar, ela vai cair na troposfera, vai subir na estratosfera, vai descer muito na mesosfera e vai subir bastante na termosfera. De 500 quilômetros para cima, a gente já fala que nós estamos na exosfera. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Notem que a altura está aumentando e a pressão em quilopascal está diminuindo. Então, o ar se torna cada vez mais rarefeito. Tá? Bom,
mostrando que é a temperatura que vai definir o local das chamadas pausas atmosféricas. Então, essa aqui chama-se tropopausa, estratopausa, mesopausa, termopausa, que são justamente esses limites. A gente tem que analisar agora, com cuidado, uma por uma. Na realidade, eu vou sempre falar de duas em par para poder fazer uma comparação. Tá? Então, vou voltar. Olha lá. Troposfera e estratosfera. O que tem que você tem que perceber? Primeira coisa importante é que as nuvens não se formam na estratosfera. A estratosfera não tem nuvem. Na estratosfera, em geral, predomina o ozônio, mas existe também a possibilidade de você ter oxigênio na forma de O2 gasoso e mais oxigênio atômico, e essa reação causada por um tipo de reação que a gente vai ver já já. Tá? Ultravioleta. Tudo bem? Agora, o mais legal é você perceber que os aviões, eles estão indo e voltando nas chamadas viagens que cruzam o mundo, exatamente naquela altitude de divisão entre a troposfera e a estratosfera. Então, muita gente fala assim: ah, é por isso então que uma pessoa que está viajando no trem de pouso do avião acaba morrendo? É, porque primeiro que a pressão é 10 vezes menor. Então, a pessoa tem que fazer um esforço terrível para puxar o ar. Tá? Como se não bastasse isso, olha a temperatura externa do avião. Menos 56 graus. Então, ela está num lugar muito frio e com baixa oxigenação. A tendência realmente é uma pessoa que está num lugar desprotegido do avião morrer. Tá? Se você olhar, desse valor aqui de 16 quilômetros para cima, a temperatura volta a subir. Não chega perto de 300 Kelvin, não. Vai chegar ali por volta de 250, tá? Ou seja, menos 30 por aí, menos 20. Essa subida se dá pelo fato de você ter uma composição química diferente da estratosfera para a troposfera. Enquanto aqui a altitude subindo, a temperatura desce, aqui com a altitude subindo, a temperatura volta a subir, tá? A gente vai ver já já o porquê dessa explicação. O importante é, aqui a temperatura pode atingir menos 56. Aqui, ó, menos 2 na média, tá? Vamos ver o que vai acontecer se eu comparar a estratosfera com a mesosfera. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Olha lá. A temperatura que estava subindo volta a cair. Só que você tem aqui uma penetração de radiação diferente. E aí faz com que a composição dessa camada seja principalmente de íons. O2+, NO+. Então, aqui na mesosfera, notem que a temperatura vai sair de menos 2 e vai até menos 92. É mais fria ainda do que na termopausa, perdão, mais fria do que na tropopausa, tá? Então, dá uma olhada na altitude. A altitude média, isso aqui é uma altitude didática, tá? Não tem um número. Se você subisse, não ia chegar em 95, ia mudar alguma coisa. Mas a temperatura ela é baixa. E aqui, nessa camada da atmosfera, você tem presença de íons. Calma que eu já vou abrir para perguntas. Finalmente, lá em cima, olha só a quantidade de radiação solar que entra na termosfera e olha o que acontece com a temperatura. Ela vai subindo. Ela vai chegar até 1.200 graus lá em cima. E essa temperatura é tão grande que você vai ter a alta energia do ultravioleta
provocando reações e mudando a composição aqui. Não existe mais a presença de O2. A concentração de oxigênio atômico é muito maior do que de O2. Sobre o que é oxigênio atômico? É o átomo de oxigênio que estava presente na molécula e que sofreu uma cisão homolítica, uma quebra onde cada átomo de oxigênio fica com seu elétron. Tá? Então, essa quebra se dá basicamente pela entrada da chamada ultravioleta de alta potência. E isso vai acontecer lá em cima, tá? Praticamente 120, 150 quilômetros de altitude. E aí vai aumentando até chegar em 500 quilômetros. Detalhe importante é que a 120 quilômetros de altitude, o O2 e o O têm a mesma concentração. Quanto mais perto da termopausa chega, que é o final da termosfera, mais a concentração de O2 fica cada vez mais reduzida. E aí, dá uma olhadinha aqui no nosso gráfico, o ultravioleta que sai e que passa pela termosfera, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ser barrado na mesosfera, ou melhor, na mudança, na chamada transição da termosfera para a estratosfera. Em compensação, se você olhar aqui o infravermelho, que são ondas de calor, ele não só ultrapassa a termosfera, como ele passa a mesosfera, a estratosfera e chega aqui embaixo na troposfera, que é onde a gente vive. Então, a radiação infravermelha, que vem do Sol, ela é capaz de atingir os oceanos e a Terra e aquecer de forma diferenciada água e terra. Ah, mas e o infravermelho? Não chega? Chega. E o ultravioleta? Não. Só o ultravioleta de baixa potência, que em geral é bloqueado na estratosfera por uma camada que nós chamamos camada de ozônio, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o importante aqui desses 3 slides que eu recortei é mostrar para vocês que existem ondas, como as de infravermelho, que penetram bastante na atmosfera terrestre, chegando ao nível do mar. Existe também a radiação ultravioleta, que vai ser bloqueada aqui na estratosfera, e existe a ultravioleta de alta potência, que causa reações na termosfera. Então, o mais importante é você entender que a atmosfera não é uma coisa igual em todas as altitudes. Tá? Aqui embaixo você tem concentração basicamente de N2, de O2, de CO2 e de vapor d'água. Detalhe importante, essas concentrações, se a gente fizer a conta e achar proporcionalmente, em termos de pressão parcial, a gente vai ver que a pressão parcial dos gases se mantém a mesma ao longo de toda a troposfera e estratosfera. Só que existem mudanças de gases. O ozônio entra com uma contribuição maior na estratosfera. Tá? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui e ver se tem alguma pergunta. Eu não tenho como ler o, o chat. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, faz a pergunta agora abrindo o microfone. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, mas ela é mais em relação a uma coisa do outro texto que meio que tem a ver com esse texto. Quando a gente estava fazendo a lista, essa última lista, a gente se atentou a uma coisa. A gente acabou, na hora digitando, quando a gente estava escrevendo, a gente reparou que a gente acabou escrevendo, assim, da troposfera, falando do termo troposfera, assim, falando meio como se ela fosse uma troposfera primitiva, no caso da Terra primitiva. Isso é correto?
A gente pode falar isso ou, tipo, não pode, porque essas classificações não existiam na época? Essa divisão não existia. Na realidade, a gente podia falar de uma atmosfera incipiente, né? Porque você tinha, na realidade, outras composições. Você tinha muito gás carbônico, tinha pouco nitrogênio, quase não tinha oxigênio quando a Terra apareceu, né? Então, existe um problema de você tentar explicar coisas atuais, aliás, explicar coisas antigas usando terminologias atuais. Eu me lembro de um texto que eu li em que o cara estava falando de gás carbônico, que falava do Dalton e o gás carbônico e o Dalton. Na realidade, o CO2, o Dalton chamava de ácido carbônico. Ele nunca usou o termo gás carbônico. Por quê? Porque na cabeça dele, quando aquela substância entrava em água, gerava o ácido carbônico. Então, era um gás que interagia com a água, só que ele não sabia que tinha reação química e formando o H2O3. Então, usar termos atuais para explicar coisas antigas soa um pouco estranho. Mas depois eu vejo como é que vocês É que escreveram. minha dúvida é se isso só valia, tipo, para a Terra agora, com essa classificação atual, e para os outros planetas também. Tipo assim, seria errado a gente falar de uma troposfera em Marte, por exemplo? Mesmo Marte tendo uma Na atmosfera? realidade, você fala atmosfera, ponto final. Aí não cita nenhuma dessas divisões, Não nem as cita pausas. divisão, só fala simplesmente atmosfera. A Ah, atmosfera tá. marciana, a atmosfera venusiana. Que a gente ficou em dúvida, tipo, para se referir nessa parte mais final, né, que é a troposfera, a gente acabou falando nela como uma troposfera primitiva mesmo. Essa era a minha dúvida mesmo. Tá bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vamos continuar. Bom, agora eu vou passar para uma segunda parte do texto. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da atmosfera. A gente já começou a falar, mas eu quero continuar falando. A atmosfera terrestre protege o nosso planeta e todas as suas formas de vida de um ambiente muito hostil, que é o espaço cósmico, no qual há um excesso de radiações energéticas. Só um momentinho que tem que abrir a porta aqui. Então, quando você tem no espaço sideral uma certa quantidade de radiações energéticas, você não tem proteção. Aí você fala, ué, mas então como é que uma pessoa, como um astronauta, sai de uma nave e não tem proteção? Na realidade, o traje espacial é feito como uma, ele em geral é feito de tal forma que as radiações não sejam absorvidos pelo corpo do astronauta, tá? Então, primeiro que aquele macacão dele vai, de alguma forma, refletir as radiações, e o próprio capacete dele, aquele vidro, na realidade, por dentro tem uma folha de ouro, né? Tanto assim que quando você tem um astronauta, tira uma foto de um astronauta no espaço, você não vê o rosto dele, tá? Existe uma proteção naquele vidro que faz com que as radiações não consigam entrar no traje espacial. E isso daí é muito importante, senão todos os astronautas iam voltar com a cara escura, né? De tanta radiação que ia bater no rosto deles. Agora, só não pode esquecer de uma coisa. A gente está falando de 500 quilômetros, 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros. Estamos falando de altitudes diferentes, tá? Então, tem que ver a que altitude você tem determinado determinada nave, para você saber que tipo de relação você está tendo com o espaço exterior. Na Lua, com certeza, você já passou todas essas fases. Agora, existem estações espaciais, esse tipo de coisa, que eu não sei praticamente a altura daquilo.
Se você tiver informação, você já pode saber em qual das fases que ela está. Tá? Bom, importante dizer que a atmosfera terrestre, ela não é só gases. Nós temos os materiais particulados e os gases. Tá? Tem produto de processo respiratório e fotossintético de algas e plantas, ou seja, você tem CO2 e tem oxigênio. Você tem compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados essenciais à vida são produzidos por bactérias e plantas. A partir do quê? Do nitrogênio atmosférico. Então, tudo isso, você tem aí, fazer um balanço de massa da atmosfera não é uma coisa simples. Tem muito gás que se transforma, muito gás que retorna, muito gás que entra, muito gás que sai da atmosfera, tá? Então, o balanço de gases na atmosfera não é uma coisa fácil de fazer, tá bom? Bom, além desse negócio, a atmosfera constitui um importante componente do ciclo hidrológico. Quando a gente fala da atmosfera, principalmente na troposfera, você tem a formação de nuvens, você tem as chuvas, você tem neve, você tem granizo. São fenômenos meteorológicos. Meteoro significa que acontece no ar, tá? São fenômenos meteorológicos que vão ocorrer basicamente na primeira parte da atmosfera, na chamada troposfera, tá? Você dificilmente vai ter uma nuvem a 16 quilômetros de altura. Você pode ter um spray de nuvens, mas não a 16 quilômetros. Em geral, esse jet lag, né, que os aviões fazem, estão a 10, 12 quilômetros de altura. Tá bom? Então é importante só saber isso, porque a atmosfera terrestre ela também tem uma função vital, que é basicamente bloquear as radiações em de comprimento de ondas que para nós seria muito ruim. Então, a radiação eletromagnética que vem do Sol é bloqueada pela atmosfera e a atmosfera deixa passar basicamente radiação entre 300 e 2.500 nanômetros, que são ultravioleta, visível e infravermelho, e depois de 0,1 a 40 metros, que são as chamadas ondas de rádio, que são captadas pelos radiotelescópios. Tá? Então, é importante você saber essa, ter essas informações para poder entender um pouquinho melhor o que vai vir pela frente. Olha a composição, principalmente, da troposfera. Nós temos nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. Sendo que o argônio, ele está ali por volta de 0,96. Então, a diferença, que é 0,04, seria o gás carbônico, juntando com 78 mais 21, dá 100%. Então, basicamente, eu tenho 4 gases aí. Só que o mais legal é que a maior parte dos problemas não são causados pelos gases majoritários, mas sim pelos minoritários, principalmente o gás carbônico. Agora, uma coisa que vocês têm que aprender de uma vez por todas: gás carbônico não é poluente, viu? As plantas usam gás carbônico para fazer fotossíntese. O gás carbônico ele é responsável pelo efeito estufa, mas isso não é uma coisa absurda, não. Ah, mas o efeito estufa pode matar uma pessoa. Tá, então me cita aí pessoas que morreram com efeito estufa. Ah, tem que ter. Não é tem que ter. Para morrer por efeito estufa, você tem que ter uma quantidade muito grande de CO2. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra já subiu e desceu 450 vezes. E ainda existe vida na Terra. Certo? Então, o efeito estufa ele pode provocar um aumento da temperatura
do ar, mas ele também vai dar problemas porque ele vai aumentar a temperatura dos oceanos. E aí é que está o real problema do efeito estufa. É você ter um balanço de gás carbônico dissolvido em água e no ar de forma diferenciada. Quando você tem chuva, a chuva leva o gás carbônico a se solubilizar e os carbonatos se depositam ou na terra ou no ar ou na água. Quando você tem carbonato em água, você desloca uma série de equilíbrios químicos. Então, isso daí é que é uma coisa importante. Você entender, tem que entender isso, porque não é uma coisa assim tão óbvia, tá bom? E é muito importante você entender que muitas das vezes das reações ambientalmente relevantes, elas ocorrem no ar independente do ar estar poluído ou não. Então, se você tem uma atmosfera cheia de monóxido de carbono, você provavelmente tem uma série de seres vivos que vão sofrer muito. Tá? Se você não tiver o monóxido de carbono, você pode ter outros gases que vão dar efeito deletério. Tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Só um momentinho. Olha só as reações que podem acontecer na atmosfera. O oxigênio em contato com ultravioleta de comprimento de onda 241 nanômetros, o oxigênio se quebra em 2 átomos de oxigênio, o chamado oxigênio atômico. Tá vendo? Então, o oxigênio se transformando no chamado oxigênio atômico. O oxigênio atômico com o oxigênio dá origem ao ozônio. Se essa equação ocorrer lá em cima, beleza. Se ela ocorrer aqui embaixo, ferrou-se. Porque aqui embaixo o ozônio ele é um forte oxidante e a gente não precisa, a gente já tem o oxigênio, para que ter ozônio? Se você olhar, a terceira equação e a segunda se parecem. Ah, mas na terceira tem um M intrometido aqui. Na realidade, é uma substância que é capaz de absorver calor. E aí desloca esse equilíbrio para a direita. E notem que o ozônio pode ser destruído pela presença de ultravioleta com comprimento de onda diferente. Então, nota, existem reações que formam oxigênio atômico, ozônio, e tem reação que quebra o ozônio. O problema é que muitas vezes a reação de quebra de ozônio ocorre onde tem que ter ozônio. E a reação de formação de ozônio ocorre onde não precisa ter ozônio. Esse é o problema das reações que a gente pode ter. O balanço das entradas e saídas de ozônio é fundamental para a vida na Terra. Se você estiver gerando ozônio naquilo que se chama camada de ozônio, beleza. Se você estiver gerando ozônio aqui embaixo, ferrou. Notem que pode parecer estranho, né? Eu coloquei aqui equação de 1 a 4, depois 11 e 12. Não está errado, não. É que eu estou seguindo a numeração do artigo. Tá? Eu simplesmente coloquei da 1 a 4, encaixei as reações extraordinárias, que elas têm aqui uma coisa muito legal. É um oxigênio que a gente chama de excitado, né? Que tem uma carga de energia extra, que colide com a água para formar o radical livre OH-, e esse mesmo oxigênio pode reagir com metano, gerando 2 tipos diferentes de radical livre, o OH e o CH3. Esses radicais são muito danosos, dependendo de onde eles estejam, porque eles reagem rapidamente. Tá? Então, eu estou mostrando aí que na atmosfera, seja ela poluída ou não, existe uma série de reações, e essas reações podem atrapalhar a vida dos seres vivos. Tá? Só para completar isso, eu estou mostrando aqui os processos catalíticos de destruição de ozônio. Você vai falar assim, mas como é que isso aqui acontece?
Se você tem um NO2 ponto, que é um radical livre, entrando em contato com oxigênio atômico, e dessa reação forma-se NO ponto e O2, você vai falar, ah, beleza, está formando oxigênio. O problema não é formar oxigênio, é que o NO ponto interage com o ozônio e quebra em NO2 ponto e O2. Você vai falar assim, ah, mas então aqui embaixo a reação global é ozônio com oxigênio atômico dando 2 de O2. Isso, se for lá em cima, isso é extremamente prejudicial. Isso daqui é o jeito que ocorre a destruição da camada de ozônio. Uma das coisas que destrói a camada de ozônio é o NO2 ponto. É um radical livre de dióxido de nitrogênio. O que a maioria das pessoas não percebe é de onde vem esse NO2 ponto? Dessa equação. Porra, velho. Então quer dizer que o NO2 se transforma em NO, o NO repõe o NO2. Aí o NO2 se transforma em NO e o NO repõe o NO2. Isso chama-se catalisador. Ah, o NO2 ponto é um catalisador. Isso, ele vai primeiro gerar o NO ponto e o NO ponto vai interagir com o ozônio, destruindo a camada de ozônio. Embaixo, o OH ponto faz exatamente a mesma coisa. Reage com o ozônio, destrói a camada de ozônio. Esse HO ponto reage com o oxigênio atômico, regenera o OH ponto, que vai entrar aqui de novo e vai acontecer tudo isso. Você vai falar, professor, mas esses radicais livres, eles devem existir na atmosfera. Por quanto tempo que eles devem existir? Sei lá, 30 segundos, 40 segundos? Está aqui um outro, ó. O Cl ponto, que reage com o ozônio e transforma ele em oxigênio. O OH ponto, que a gente viu lá na equação 12, interagindo com o oxigênio, com o ozônio, gerando HO ponto e quebrando o ozônio. Esse fulano que está na primeira equação e esse que está na segunda geram HOCl e oxigênio. E esse HOCl gera os dois radicais que vão destruir o ozônio. Você percebe o que está acontecendo? Quando você tem cloro como radical livre interagindo com o ozônio, 4 reações ocorrem e essas 4 reações geram OH ponto, Cl ponto. E o OH ponto e o Cl ponto aparecem como reagentes na primeira e na segunda reação, destruindo o ozônio. É aí que acontece o chamado buraco na camada de ozônio. Então, gente, vamos voltar lá? Essas reações todas que eu estou mostrando são reações extremamente danosas à vida na Terra. Você vai falar assim, ah, mas o lance é que gera esses radicais livres, e esses radicais livres, enquanto eles estiverem atuando, beleza. Quando eles pararem de atuar, salvou a camada de ozônio. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Quanto tempo eles ficam fazendo esse ciclo? Já tem gente que estuda isso. E tem gente que determinou uma quantidade de tempo igual a milhares de anos. Ou seja, essas coisas que estão lá em cima vão destruir a camada de ozônio e vão continuar atuando por milhares e milhares de anos. Isso daí pode significar que a vida na Terra talvez tenha um problema grave, né, daqui a algumas centenas de anos. Por quê? Porque a concentração de ozônio vai diminuir e a absorção de radiação ultravioleta
de alta intensidade, de baixa intensidade, vai deixar de existir. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Perguntas e dúvidas? Perguntas e dúvidas. Vamos em frente. Essa daqui, esses dois gráficos aí são gráficos muito interessantes. Nota que a camada de ozônio, ela está localizada na chamada estratosfera. Então, numa altitude que varia entre mais ou menos 15 e 35 quilômetros. E essa camada de ozônio, ela é caracterizada por duas coisas. Primeiro, pelo aumento da concentração de ozônio, e aqui a concentração é dada em 10 elevado a 12 moléculas, ou seja, 1 trilhão de moléculas por centímetro cúbico. Tá? Nota que a concentração aumenta e chega no ponto máximo aqui numa altitude de aproximadamente 21 quilômetros. E se você acompanhar a temperatura, você vai ver que é um pouquinho abaixo dessa camada de ozônio que começa a haver a inversão térmica, ou seja, a temperatura que estava baixando começa a aumentar. Isso provavelmente por conta das reações que ocorrem na camada de ozônio, que aquecem a estratosfera. Então, a partir do momento que você passa da troposfera para a estratosfera, você tem um aumento na temperatura média do ar e esse aumento se deve a reações exotérmicas que ocorrem lá em cima. Tá? O que acontece é que em 1985, os cientistas descobriram uma redução de concentração de ozônio em torno de 50%. E isso acontecia principalmente nos meses de setembro a novembro, que era o que a gente chama de primavera no Polo Sul. Ou seja, na região sul, você tinha uma diminuição da concentração de ozônio naquela camada que eu acabei de mostrar. E eles perceberam que isso acontecia por causa da interação do ozônio com os chamados CFCs, cloro, flúor, carbono. Tá? Aí você fala para mim, mas será que esses compostos de cloro, flúor e carbono, que são estáveis, vão conseguir destruir o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio? Como eu já mostrei e já adiantei, olha só esse gráfico. Eles descobriram aqui quem era o vilão da história. À medida que a latitude passa de 63 para 72, lembrando, 90 é o Polo Sul, tá? Então, a 63 graus de latitude sul, o ozônio estava numa concentração altíssima. Depois de uma certa variação, nota o que acontece com a concentração de ClO. Ela era baixa e sobe. E exatamente na mesma proporção que ela sobe, o ozônio desce. Foi isso que eles perceberam e foi isso que eles intuíram. Poxa, quem destrói a camada de ozônio é o radical monóxido de cloro, o ClO ponto. Aí eles perceberam essas reações. O ClO ponto é formado da reação do radical cloro com ozônio. Este fulano vai interagir com o produto da segunda equação para formar o HClO, que vai gerar novos dois radicais livres que vão entrar aqui. Ou seja, isso aqui é um ciclo. Essa reação não para. O O3 vai gerar 3 CO2. 2 O3 geram 3 CO2. Se você somar essas equações e simplificar tudo que for igual, cancela o Cl ponto com Cl ponto, OH ponto com OH ponto, HOCl com HOCl.
HOO ponto, HOO ponto, CLO ponto, CLO ponto. Você vai ter 2O3 dando 3G2, destruição da camada de ozônio pela interação do ozônio com esses radicais livres, o OH ponto e o CL ponto. Tá? Aí você fala, professor, e o tal do efeito estufa? Está associado a esse outro efeito? Em geral, não. Existe uma relação entre eles, mas não é uma relação direta, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta. E ele está associado ao quê? Ao aumento da temperatura média da atmosfera. Quais são os gases que contribuem mais para o efeito estufa? O vapor d'água, o gás carbônico e o metano, principalmente o gás carbônico. E eles são chamados, então, gases de efeito estufa. Professor, o que é esse gráfico? É um gráfico, né, da concentração de dióxido de carbono atmosférico mensurado em Mauna Loa. Mauna Loa é um vulcão no Havaí, tá? E aí, se você perceber, a concentração de dióxido de carbono bem próximo à Terra, mas a uma altitude grande, era pequena em 1960. E começa a subir muito rapidamente nesses últimos 50 anos. A concentração passa de 320, 315 ppm para 385 ppm. E isso se deve ao fato de você ter uma grande produção de gás carbônico a partir de veículos automotivos, queima de carvão e por aí vai, as chamadas termoelétricas, né? O que acontece é que você está vendo aqui são diversas subidinhas e descidinhas, ou seja, cada subida e descida representa um ciclo anual. Existe um aumento, e não se esqueça que o Havaí fica no hemisfério norte, existe um aumento nos meses de abril, maio e junho, que é quando lá nós estamos no verão, certo? E uma diminuição, aliás, a gente pode dizer verão não, outono, tá? E uma diminuição nos meses de inverno, tá? Você vai falar, ué, mas por que isso acontece? Tem que pensar. Tem que ver ciclo de chuva, tem que ver uma série de informações importantes para você ver que quando a concentração sobe, logo em seguida ela desce e volta ao patamar inicial. Sobe, desce. Só que dá uma olhada nisso. Ela está subindo, descendo, subindo um pouquinho mais, descendo menos, subindo mais, descendo menos, subindo. E isso daí está fazendo com que a concentração suba. Ah, mas o gás carbônico não vai sair da atmosfera e entrar na água? Vai. O problema é que se ele fizer isso, ele destrói coral. Ele muda o equilíbrio de terrenos cársticos. Então, tem uma série de problemas relacionados ao efeito estufa. Tá? Lembrando, continuando aqui, olha o funcionamento do efeito estufa. A luz visível do Sol aquece a Terra. A Terra aquecida emite radiação infravermelha. Existe também a possibilidade de vir um pouco de infravermelho lá do Sol, que aquece a Terra. Essa Terra emite essa radiação infravermelha para as moléculas que estão aqui, que são de efeito estufa. E aí podem acontecer duas coisas. Ou ela absorve essa radiação e vibra mais rápido, e vocês sabem que a medida do estado vibracional é o que nós chamamos de temperatura. Então, professor, então, peraí. Então, a radiação infravermelho bate na molécula, por exemplo, de gás carbônico. O gás carbônico vai fazer uma série de movimentos, vai vibrar mais, e toda vez que uma molécula vibra mais, significa que a temperatura dela está aumentada. Exatamente. É isso que se chama de efeito estufa. Tá? Existe ainda uma outra possibilidade de você ter uma parte dessa radiação ser redirecionada para o espaço. Só que essa possibilidade, ela existe, mas ela é muito menor do que a quantidade de
radiação infravermelha que vem do Sol. Então, tudo isso daqui só colabora para o aumento do estado vibracional das moléculas. Esse estado vibracional faz com que as moléculas vibrem de uma forma mais intensa, e o aumento da vibração das moléculas pode ser traduzida como um aumento da temperatura da atmosfera terrestre. Esse é o efeito estufa. Agora aqui, aquilo que eu tinha falado para vocês, e agora vai fazer todo sentido. Gás carbônico. Olha a abundância. Olha a taxa de aumento. Olha o tempo de residência. Quanto tempo o gás carbônico, em média, uma molécula de gás carbônico, em média, fica na atmosfera? Entre 50 e 200 anos. Entre 50 e 200 anos, ela vai vibrar e vai favorecer o efeito estufa. O metano fica só 12 anos. O NO fica 206. Mas o CFC fica 12.400 anos. Ou seja, durante 12.400 anos, essas moléculas vão destruir a camada de ozônio. O halon 1301, 16.000 anos. Essa outra molécula, 11.000. Qual que é o nosso alento? Por que a gente sabe que não vai ser uma coisa assim, que vai destruir rápido a camada de ozônio? Por conta da concentração dessas substâncias. Tudo na faixa de partes por bilhão. Então, como é que eles perceberam que eles tinham que combater o uso de CFC? Se eles continuassem emitindo CFC, ia aumentar a abundância. E aí o problema ia se agravar muito rapidamente. A partir de então, quando eles perceberam que o CFC ia dar problema, eles simplesmente suspenderam a produção mundial de CFC. E detalhe, ainda assim, existe uma série de moléculas que ainda vão ficar durante muito tempo gerando radicais livres que vão destruir a camada de ozônio. O lance é, como a concentração é baixa, tá? Tem ppb e ppt, que é parte por trilhão, tá? O que vai acontecer é que essas moléculas vão poder destruir a camada de ozônio, mas isso vai demorar muito, muito tempo. A possibilidade que tem é que outros mecanismos reconstituam a camada de ozônio. Tá? Perguntas e dúvidas? Tudo bem? Eu não estou lendo o chat porque não tem como ver. Vamos em frente, que já estamos indo para o final. 10 horas já. Vamos lá. É muito importante você prestar atenção aos seguintes fatos. Além dos poluentes que eu acabei de citar, também passaram a constituir a preocupação dos químicos as substâncias que geram a chamada poluição indoor, que são os chamados compostos orgânicos voláteis, o asbesto e os radionuclídeos. O principal deles são os compostos orgânicos voláteis, aqueles que passam para o estado gasoso e que vão poluir principalmente o que a gente chama aí de poluição indoor, que é a poluição dentro dos grandes edifícios, tá? Isso daí se deve principalmente a sistema de ar-condicionado, divisórias, tá? E indústrias, os radionuclídeos estão presentes em uma série de indústrias também. E aí o que acontece é que o Rive, lá em 1994, ele percebeu que as concentrações médicas relativas a um período de tempo são a forma mais apropriada para você se preocupar com a poluição. Ou seja, não adianta você vir e falar assim para mim, nossa, o cara fez uma análise da concentração de SO3 do ar e descobriu que a concentração é de 12 milhões de ppm. Tá,
espera um pouquinho. Onde que o cara fez essa amostra? Ah, na boca do vulcão. Aí também não dá. Na boca do vulcão está cheio de SO3. Ah, ele fez também uma medida a 50 mil quilômetros do vulcão. Aí não vai ter SO3. Então é importante que você entenda que quando você vai amostrar o ar atmosférico, você tem que amostrar e fazer a dosagem ao longo de um certo período. 24 horas, 48 horas, 96 horas, uma semana, um mês. É que nem quando alguém pergunta para mim, como é que está o clima hoje? O clima não dá para saber, dá para saber o tempo. O clima é uma sucessão de estados de tempo, tá? Então, o clima de uma região, você só pode dizer como é que é o clima de uma região se você analisar como que foi o tempo daquela região ao longo de, por exemplo, 50 anos. E aí o Rive trouxe isso para a química. Ele falou, olha, não adianta nada você fazer uma amostra, descobrir que tem uma quantidade absurda de poluente, 10 horas depois você vai lá e faz outra amostra e não tem nada. Por quê? Aquele poluente pode ser sazonal, pode ter aparecido e ter sido carregado pelo vento. Então, você tem que fazer essas amostragens e fazer análise ao longo de um período, porque senão você vai chegar em resultados falsos. Tá? Aqui é a continuação. A literatura científica recomenda que as duas abordagens podem ser realizadas. Por que duas? Uma é você medir ao longo do tempo e a outra é você fazer uma determinação instantânea, quando você quer resolver um problema pontual. Tá? Tem até uma resolução do CONAMA, que é a resolução 003, de 28 de junho de 90, que ainda está válida, que ela estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar. Tá? E aí tem algumas coisas que são interessantes aqui nessa tabela 2. Ó. Você quer saber como é que está o ar? Você tem que medir a concentração, por exemplo, de CO. Você fala, nossa, a concentração de CO, o CO é extremamente tóxico. Concordo. Mas você tem que fazer, para você realmente constatar que aquilo ali está com problema, porque tem muito CO, você tem que fazer amostragens de 1 em 1 hora durante 8 horas. Por isso que aqueles relógios que tem na cidade de São Paulo, falando qualidade do ar, eles medem a qualidade instantânea. Eles medem a concentração de CO naquele momento. Tanto assim que, com a pandemia, diminuiu o tráfego de veículos, esse tráfego diminuindo, todos os reloginhos lá, né, começaram a marcar que a qualidade do ar estava boa. Por quê? Porque não gerava CO próximo deles. A partir do momento que o coronavírus começou a ter a sua letalidade diminuída e que as pessoas começaram a sair para as ruas, voltou a aumentar. O ideal para você saber se um ar é contaminado com CO é você fazer medidas de 1 em 1 hora durante 8 horas. Agora, se você quiser fazer SO2, no SO2 você tem que fazer medições a cada 24 horas durante 3 dias. Se você quiser saber se tem fumaça, mesma coisa. Se você quiser saber se tem NO2, tem que ser de 1 em 1 hora ao longo de 3 dias. Então, existem padrões diferentes para você estabelecer a qualidade do ar. Eu acho isso daqui muito interessante, porque a maioria das pessoas fala assim, professor, o melhor ar que tem no estado de São Paulo é o ar de Águas da Prata. Como é que você sabe disso? Porque na Águas da Prata o ar é puro. Primeira coisa, não existe ar puro. O ar é uma mistura de gases. Para ser puro tinha que ser uma coisa só, um gás só. E não é. Então, primeira coisa que vocês têm que aprender. Ar puro não existe. Você pode falar em ar limpo, ar livre de poluição, beleza. Mas ar puro, não.
É a mesma coisa uma pessoa pegar um copo com água, colocar gelo e falar, misturei gelo na água. Você não misturou, não. Se você imaginar que gelo é H2O e água é H2O, não existe uma mistura porque é a mesma substância. Então, cuidado. Ar puro, água mineral pura, essas coisas não existem. Tá? É importante você entender quimicamente. Mesmo quando você fala em água, se for água destilada ou água deionizada, beleza. Tá? Você pode até considerar que a água é pura. Mas toma cuidado, porque, em geral, as pessoas fazem uma confusão terrível. Fala assim, em Águas da Prata o ar ele é mais puro. Não é, não. Ele pode ser mais limpo. Puro não é. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque para você afirmar isso, você tem que mandar fazer a análise do ar. Não dá para falar isso simplesmente dando uma inalada, colocando o ar para dentro e falando, aqui o ar é puro. Não, não dá para fazer isso. Tá? Você tem que acompanhar ao longo de 2, 3 dias, fazer as análises, tirar as amostras, fazer análises, para poder ter uma noção de se o ar tem muita partícula em suspensão, se o ar tem uma grande concentração de CO ou de SO2, se tem ozônio, tudo isso tem que ser levado em conta numa análise de ar. Tá? Temos que tomar cuidado também, porque, apesar de a gente conhecer o poder tóxico de algumas substâncias, a gente não tem como dizer que determinada substância não faz mal. Só para você ter uma ideia, você tem um corte no dedo. Aí você fala, nossa, vai infeccionar. Aí alguém fala para você, pinga água oxigenada. Agora eu quero saber de vocês, futuros químicos. Quando você pinga água oxigenada, borbulha. Que gás é aquele que está sendo produzido na hora que você pinga água oxigenada no dedo? Responde para mim. Abre o microfone e fala qual é o gás que está sendo produzido na hora que você pinga água oxigenada no corte. O gás carbônico? Não. Então, não sei. Pensa na fórmula. É Água gás oxigênio, oxigenada, né? H2O2. Água oxigenada tem carbono? Não tem, então não dá para produzir gás carbônico. Fala, Luiz. É o oxigênio, gás oxigênio? Isso, por isso que chama água oxigenada, porque é uma mistura de água com oxigênio que reage para formar o H2O2. Aí eu pergunto, oxigênio mata? Por Depende da incrível que pareça, quantidade, né? sim. Então. A concentração de oxigênio alta num determinado local inviabiliza seres anaeróbicos. A gente mesmo, a gente respira uma mistura de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Aí vem um cara, põe uma máscara no teu nariz e fala: essa máscara fornece oxigênio puro. Opa! Aí você pega e faz assim, ó, e pum, cai desmaiado. O nosso corpo não está acostumado a respirar 100% oxigênio. Se você fizer uma inalação forte com oxigênio puro, você vai passar mal. A gente é acostumado a inalar 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, guarda isso. É importante que vocês entendam. Água oxigenada, que você pinga numa ferida, ela entra em fervura, ela borbulha, porque a catalase do sangue libera o oxigênio que está no H2O2. A reação é 2H2O2, dando 2H2O mais 1 de O2. Esse oxigênio que sai
vai inviabilizar as bactérias que vão contaminar o teu corte. Entendeu, então? Agora, por que não é o CO2? Porque a água oxigenada tem hidrogênio e oxigênio. De onde vem o carbono? Não pode vir do além. Então, o que você tem é o oxigênio matando os micro-organismos, tá? Professor, Oi. mas por que respirar uma quantidade alta de oxigênio mata a pessoa? Não é que Ela, mata, tipo, não mata, não mata. O que acontece é que a pessoa vai passar mal. Por quê? causa Porque um o alvéolo, desequilíbrio no exatamente, sangue? o alvéolo, ele está acostumado a receber uma certa quantidade de oxigênio, tá? De cada 100 moléculas, 78 são de nitrogênio e 21 são de oxigênio. Dessas 21, ele troca 4, 17 voltam do jeito que vieram e só 4 trocam para entrar na hemoglobina. De cada 100, tá? Se você coloca 100% de oxigênio, você vai ter uma grande quantidade de oxigênio tentando entrar no sangue. E aí, passa mal. Passa bem mal. Uma outra coisa que também faz você passar mal é você jogar gás carbônico fora em excesso também, chamada hiperventilação. A hiperventilação também faz com que você passe mal. Você tem até um desequilíbrio de pressão, tá? Como Mas o isso é pessoal, pela as pessoas pressão ou falam. pela mudança de pH do sangue? Ah, tem de tudo. Tem mudança de pH, tem É um mudança de conjunto de concentração, fatores, então. é um conjunto de fatores. Tá? Vamos continuar. Estamos perto do final já, viu, gente? Já são 10h10, a gente já está terminando. Deixa eu continuar aqui. A gente tem que prestar atenção nas chamadas tecnologias limpas e também nos programas de controle de monitoração da qualidade ambiental. Porque as tecnologias limpas e esses programas, eles só alcançam as suas metas quando a ciência ambiental valoriza e a sociedade civil demanda, ou seja, pede ao poder público pela determinação à melhoria da qualidade do ar que respiramos, ou seja, melhorar o ar tem que ser uma política pública. As pessoas têm que respirar melhor, mas elas têm que fazer, entre aspas, pedidos aos seus governantes para que medidas sejam tomadas e o ar não se torne poluído. Aí você fala, mas isso daí é difícil. Não é tão difícil quanto parece. Por quê? Porque o ar, ele ataca pessoas de alto nível financeiro e baixo nível financeiro, ou seja, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm dinheiro nenhum. Então, o que eu chamo a atenção é que, se você puder valorizar as atitudes que contribuam para não piorar o ar que a gente respira, seria bom. Por exemplo, se você puder evitar um dia por semana andar de carro e andar de bicicleta ou a pé, você já colabora. Se você tiver um programa de carona solidária, já colabora. Tudo isso pode ser levado em consideração como uma melhoria do ambiente, principalmente uma melhoria do ar que nós respiramos. E eu acho isso daí importante porque muitas pessoas acham assim que a gente tem que ficar atento só na água que a gente bebe. Não. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe. São duas coisas que têm que ser levadas a sério. E a química ambiental está aqui para mostrar isso para vocês. A gente já falou da água e estamos falando do ar. Esses dois compartimentos, a hidrosfera e a atmosfera, têm que ser muito bem tratados. Têm que ser muito bem tratados. Tá? É importante você ter essa noção, porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim:
Eu acho que é bobagem ir lá na prefeitura e pedir para eles conterem as queimadas. Porque muita gente ainda, até hoje, quando vai limpar um terreno, toca fogo. Para que eu vou recolher o lixo? Toca o fogo, aquele negócio vira cinza, a cinza vai embora e eu não tenho que preocupação de ficar catando lixo. Tem muita gente que põe fogo e boa. É claro que às vezes o fogo perde o controle e aí você tem uma queimada absurda. Mas se a gente pensar numa cidade, existem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do ar. Então, como eu acabei de citar, tentar andar um pouco menos de carro. Tem gente que mora no meio da quadra, vai na padaria de carro. Depois, na volta, tem que fazer a volta inteira na quadra para entrar novamente na casa. Tá? Por quê? Porque ela simplesmente acha que é bobagem ir até a padaria a pé. Eu tenho carro. Na realidade, tem muita gente que faz isso só para mostrar que tem carro. Né? Quando, na realidade, seria muito mais interessante a pessoa ir e voltar a pé. Ela faz exercício, ela não libera CO, e uma coisa que tem que ser refrisada: CO2 não é poluente. As plantas usam CO2 para fazer o seu próprio alimento. Certo? Professor, mas quem que polui mais o ar? Um carro movido a diesel ou um carro movido a gasolina? Bom, o diesel tem moléculas maiores do que a gasolina. Consequentemente, precisa de mais oxigênio para queimar o diesel. Então quer dizer que a probabilidade do diesel formar carbono sólido e CO é maior do que a gasolina. Então é por isso que o diesel é mais poluente. Não é porque ele produz mais CO2, não. O diesel é mais poluente porque, se você analisar a quantidade de oxigênio necessária para ter a combustão completa, você vai ter muito mais chance de ter combustão incompleta no diesel do que na gasolina. E muito mais na gasolina do que no álcool. E muito mais no álcool do que no GNV, o gás natural veicular. Agora, se você tiver um carro movido a eletricidade, né, carro elétrico, aí você não tem nenhuma dessas preocupações. O grande problema do carro elétrico é que essa chamada tecnologia limpa pode gerar outros tipos de poluição, principalmente na hora que se descarta as baterias desses carros. Tá? Se o descarte for indevido, aí você tem poluição de outra natureza. Tudo bem, gente? Perguntas e dúvidas? Esse é o último slide da aula. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Eu vou parar a apresentação dos slides. Só um momentinho. Tá? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não tem? Então, eu vou interromper a gravação, tá? Porque aí essa gravação já vai ser arquivada. E aí nós vamos